E se Nietzsche estivesse certo e tudo o que você chama de sofrimento fosse, na verdade, um aviso silencioso da sua própria mente? Um sussurro obscuro vindo das profundezas da alma, tentando lhe mostrar algo que você se recusa a ver. Nietzsche. Saúde mental. Duas palavras que, quando colocadas lado a lado, criam um campo de tensão quase insuportável, mas absolutamente necessário. Porque talvez, só talvez, a dor que você sente seja a sua única chance de acordar. A maior parte das pessoas vive anestesiada, perdidas em distrações, promessas vazias de felicidade e correntes invisíveis que elas mesmas escolheram vestir. Mas chega um momento, sempre chega, em que o corpo começa a gritar. A ansiedade, o desespero, aquela sensação de estar à beira do colapso, como se o chão estivesse se abrindo por dentro. E é aí que muitos acham que enlouqueceram. Mas e se isso não for loucura? E se for o despertar? Nietzsche enxergava a dor como um mestre, um guia cruel, porém sincero. Ele não acreditava em soluções fáceis, nem em promessas celestiais que apenas empurram o sofrimento para debaixo do tapete da alma. Ele via o sofrimento como o único caminho real de retorno a si mesmo, porque só quem sangra escuta, só quem se parte se vê por dentro, e só quem se vê pode começar de fato a se reconstruir. Pois bem, não é isso que vivemos hoje? Uma sociedade que patologiza qualquer desconforto, que tenta calar a dor com comprimidos, frases motivacionais e sorrisos falsos no Instagram. Mas no fundo você sabe, algo está errado, muito errado. E não é apenas fora de você, é dentro, bem dentro, onde ninguém mais olha, onde nem você tem coragem de olhar. É aí que Nietzsche entra, não como filósofo de biblioteca, mas como cirurgião da alma. Ele não quer te consolar, ele quer te rasgar, para que você veja o que realmente habita esse corpo que você chama de eu. Porque não existe saúde mental sem coragem, e não existe coragem sem dor, entendeu? Aqui vai a primeira verdade. A dor é um chamado, um convite brutal para mergulhar nas sombras que você passa a vida inteira tentando evitar. Você está pronto para escutar? Você está pronto para parar de fugir e começar a se encarar? É desconfortável, eu sei, mas necessário. Porque se você continuar negando sua dor, ela voltará. Sempre volta. Em formas mais intensas, mais destrutivas, mais silenciosas. O sofrimento ignorado se transforma em sintoma. E o sintoma vira doença. Mas se você aceitar o chamado, se parar por um momento e escutar o que sua alma está tentando dizer, algo muda, algo se quebra e algo se revela. Nietzsche não queria que você fosse feliz. Ele queria que você fosse inteiro, porque é no confronto com o sofrimento que o ser humano deixa de ser massa e começa a se tornar indivíduo. A dor é a fronteira entre o rebanho e o autêntico, entre o adestrado e o desperto, entre o raso e o profundo. Então não ignore o incômodo que está crescendo aí dentro. Não desvie os olhos da angústia. Ela tem algo a dizer. Algo que nenhuma psicologia leve vai te mostrar. Algo que nenhuma frase bonita vai curar. Mas talvez, apenas talvez, Nietzsche já soubesse o que era. Se algo dentro de você ressoou com essa dor, se por um instante você sentiu que alguém finalmente colocou em palavras o que você nunca conseguiu explicar, então fale, escreva nos comentários. Nós estamos aqui e vamos ler cada palavra, porque talvez o que você está vivendo hoje também seja o que alguém aí do outro lado precisa ouvir amanhã. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, não deixe que ela se perca. Um simples like, uma inscrição silenciosa, pode parecer pouco, mas é assim que essa conversa continua viva. Esse canal não é só meu, é nosso. Um refúgio para mentes inquietas, almas cansadas e corações que não se contentam com respostas rasas.
Então, se isso fez sentido, você já sabe o que fazer. E se ainda está aqui, talvez já tenha começado a escutar. Você já parou para pensar no quanto se tornou obrigatório parecer feliz o tempo todo? Vivemos em uma era onde até a tristeza precisa ser estética, instagramável, controlada. E o mais irônico, a maior parte das pessoas nem percebe o quanto isso está adoecendo a própria mente. Nietzsche já alertava contra essa moral do conforto, essa ideologia moderna que tenta embrulhar a dor em papel de presente e vendê-la como autoconhecimento leve e palatável. Pois bem, o segundo veneno da alma é esse, o otimismo cego, a esperança forçada, o vai dar tudo certo, dito no automático por quem já esqueceu até o som da própria dor. Esperar felicidade constante é, na verdade, se recusar a amadurecer emocionalmente, porque a vida real, não é um parque temático. Ela é crua, caótica, cheia de perdas, confrontos, silêncios. Nietzsche sabia disso, e por isso ele rejeitava esse positivismo raso que nos ensina a sufocar o que sentimos em nome de uma paz que não passa de fachada. Ele via esse sorriso falso como um mecanismo de negação, um escudo brilhante para não ter que olhar para o que realmente importa, o caos interno, a verdade emocional. Agora pense comigo, você está tentando parecer bem ou realmente está bem? Essa pergunta dói, mas é necessária, porque fingir ser forte o tempo todo também cansa. É como carregar um peso invisível nas costas e sorrir por cima dele. Uma hora, o corpo colapsa, a mente se rebela, e tudo aquilo que foi engolido começa a se manifestar em forma de angústia, ansiedade, vazio. O problema é que, muitas vezes, nem sabemos mais a diferença entre estar bem de verdade e apenas estar adaptado a sobreviver. A positividade forçada não nos ensina a lidar com a dor, ela nos ensina a ignorá-la. E isso, meu caro, é o que mata por dentro. Você consegue admitir que já sorriu para disfarçar um grito interno? Que já disse "tô bem", quando na verdade mal conseguia respirar? Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários. Cansei de fingir que está tudo bem. Escreva sem medo. Ninguém aqui está buscando perfeição. Aqui buscamos consciência. E quando você escreve, algo se abre. Algo dentro de você começa a se mover. E acredite, outras pessoas vão se identificar. Vão se sentir menos sozinhas. Talvez até respondam. Porque sim, nós lemos tudo. Cada palavra, cada desabafo, cada fragmento de lucidez que escapa do silêncio. O mundo está doente de tanto fingir, e você não precisa ser mais um nesse teatro. Nietzsche não queria que você vivesse sorrindo. Ele queria que você vivesse acordado, que deixasse a ilusão morrer para que a verdade pudesse nascer, que dissesse não à obrigação de estar bem o tempo inteiro, porque a vida não é uma linha reta de felicidade. Ela é feita de ruínas, reconstruções, quedas e ressurgimentos, e cada dor tem algo a ensinar, se você tiver coragem de ouvi-la. Se essa mensagem ressoou com algo dentro de você, sinta-se à vontade para deixar um like, não por estatística, mas porque é assim que essa conversa continua viva. É assim que esse conteúdo chega a outras pessoas que, como você, também estão cansadas de viver anestesiadas por sorrisos que já não dizem nada. E se quiser continuar por aqui, se isso tudo fez sentido, se inscreva, mas não como um clique vazio. Faça disso um pacto silencioso com sua própria verdade. Uma escolha de continuar escutando aquilo que a maioria prefere ignorar. E se ainda sente que algo dentro de você está inquieto, que essa positividade tóxica tem corroído sua autenticidade pouco a pouco, escreva. Diga, quero sentir, de verdade, mesmo que doa. Diga isso a si mesmo nos comentários ou apenas pense, porque o simples fato de nomear a sua dor já é o primeiro passo para transmutá-la. Nietzsche dizia que quem tem um porquê
suporta qualquer como, mas esse porquê não nasce em meio a mentiras emocionais. Ele nasce quando a dor é reconhecida como caminho, não como falha. A tragédia da vida é inevitável. E isso é libertador. Você já percebeu como a maior parte do seu sofrimento vem da tentativa de evitar o inevitável? É como se você estivesse o tempo todo nadando contra uma correnteza que não vai parar de fluir. Nietzsche chamava isso de resistência à tragédia, uma recusa quase infantil em aceitar que o sofrimento é parte constitutiva da existência. E quanto mais você nega isso, mais dói. A dor que deveria te transformar começa a te paralisar. Porque, ironicamente, não é a vida que te esmaga. É o seu ideal de uma vida perfeita que te mata aos poucos. Enquanto o mundo insiste em vender felicidade, Nietzsche oferece algo brutalmente mais honesto, o confronto com o caos. Ele não acreditava em paraísos, tampouco em promessas de salvação. Para ele, viver era aceitar a dor como elemento da própria essência. Isso não é pessimismo, isso é liberdade. A liberdade de não precisar mais fingir que a vida deveria ser outra coisa. De não precisar anestesiar o sofrimento com distrações vazias. De não precisar sorrir para encobrir o desespero. Quando você entende isso, algo muda. Você para de lutar contra o que não pode ser vencido e começa a se fortalecer a partir do que realmente é. Talvez a sua luta exista porque você ainda está negando o óbvio. Sim, talvez seja esse o ponto cego, a tentativa constante de fazer com que a realidade se encaixe na sua expectativa, e não o contrário. Nietzsche nos oferece a coragem de olhar para o que está quebrado e, em vez de chorar por não estar inteiro, aprender a dançar sobre os cacos, porque é isso que a vida é, uma dança trágica. E quanto mais cedo você aceitar isso, menos você vai sofrer por aquilo que não pode controlar. Agora pense no quanto essa recusa da tragédia afeta a sua saúde mental. O quanto a obsessão pelo controle, pela segurança, pela coerência está te esgotando. O mundo moderno adoeceu porque criou a ilusão de que tudo pode ser resolvido, planejado, otimizado, mas o inconsciente, como dizia Jung, não se curva a essas regras. Ele grita quando você tenta sufocá-lo. Ele explode quando você tenta colocar a alma em um cronograma. O caos faz parte de você. E quanto mais você tentar bani-lo, mais ele se manifestará nas sombras, na ansiedade que não cessa, nos pensamentos que te sabotam, nas crises silenciosas que ninguém vê, mas que consomem sua energia a cada novo amanhecer. A verdadeira saúde mental não nasce da estabilidade, mas da coragem de abraçar a instabilidade com consciência. Nietzsche via isso com clareza. Ele não queria uma mente perfeita, ele queria uma alma forte. E força, nesse contexto, não é ausência de dor, é intimidade com ela. É saber suportar a verdade sem se destruir por dentro. É olhar para o abismo e não fugir. É compreender que a dor não é sinal de fraqueza, mas de que você está vivo, que você está sentindo, que você está desperto. Se você está ouvindo isso e sentiu um nó na garganta, talvez seja porque parte de você já sabe disso tudo. Mas resistir ainda parece mais confortável. Só que o preço dessa resistência é alto demais. É a sua própria autenticidade. É a sua paz. É a sua conexão com o que há de mais real em você. Então, pare de fugir. Pare de esperar uma salvação que não virá. E comece a se preparar para algo muito mais valioso: o renascimento. Se isso te tocou de alguma forma, escreva nos comentários. Estou pronto para encarar a tragédia. Não para parecer corajoso, mas para começar a se libertar. Diga também o que essa parte despertou em você. A gente lê tudo, mesmo, cada frase, cada silêncio traduzido em palavras, porque aqui ninguém está sozinho nessa jornada. E se quiser continuar, já sabe,
Deixe seu like, se inscreva e permaneça conosco. Ainda há muito a ser revelado. Você pode passar a vida inteira tentando esquecer o que aconteceu, mas o corpo não esquece. A alma menos ainda. Tem feridas que não cicatrizam com o tempo. Elas cicatrizam com o olhar. O olhar que você lança sobre sua própria história. E é aqui que a filosofia deixa de ser um conceito abstrato e começa a se tornar um caminho de transformação. Um caminho sujo, difícil, real, mas possível. Quando Nietzsche fala em aceitar a vida como ela é, ele não está propondo passividade, ele está propondo potência. Potência em dizer sim até para o que te rasgou. Porque enquanto você lutar contra a realidade dos fatos, você está preso ao passado. Mas quando você olha para o que te destruiu e diz, isso também é parte de mim, algo começa a mudar. Você deixa de ser vítima e passa a ser autor da sua própria reconstrução. Esta é a quarta verdade. O verdadeiro poder está em amar o que te aconteceu. Essa é a essência do amor fati, o amor ao destino. Não só ao destino fácil, mas àquilo que você desejou nunca ter vivido. O trauma, a perda, a humilhação, a crise, o abandono. Tudo o que você odeia em si, talvez seja exatamente o que te tornará invencível. Porque o que te feriu, se for olhado com consciência, pode se tornar um portal de poder. Nietzsche não era um otimista. Ele era um realista profundo, e por isso ele via a dor como algo transformador. Não uma punição, mas uma convocação. Não um erro, mas um convite a renascer. Amar o próprio destino não é se conformar, é ter a coragem de olhar para a própria escuridão e dizer, eu ainda escolho continuar. Porque fugir do que aconteceu não muda o que aconteceu. Mas aceitar com maturidade e presença transforma o impacto que isso tem sobre você. E isso é um ato de saúde mental profunda. Você não precisa fingir que está bem. Não precisa mascarar a dor com frases de autoajuda ou promessas de felicidade instantânea. Você precisa olhar para si com honestidade brutal. E esse olhar começa agora. Amor fati não é uma ideia bonitinha para tatuar. É um processo diário de reconciliação com tudo aquilo que parecia imperdoável, com tudo aquilo que você tentou enterrar, mas que continua respirando dentro de você. E talvez continue ali justamente porque você ainda não olhou com o respeito que a sua dor merece. Sim, respeito. Respeitar o que te doeu é dar valor à sua própria história. E é impossível se curar de algo que você ainda trata com desprezo. A aceitação radical não é uma desistência. É o ponto onde você para de negociar com o passado e começa a usá-lo como alicerce. A vida nunca mais será leve como era antes, mas pode se tornar profunda como nunca foi. E talvez seja essa profundidade que você precisa agora. Não mais respostas fáceis, mas perguntas verdadeiras. Não mais promessas de felicidade plástica, mas um caminho sólido de integração entre o que você é e o que você viveu. E agora que você chegou até aqui, talvez seja o momento de fazer uma pausa sincera, interna. Feche os olhos por alguns segundos e apenas sinta o que está pulsando aí dentro. Isso que você está sentindo é importante e merece ser visto. Se você sente que está pronto para essa nova forma de olhar para a sua dor, com coragem e amor, deixe aqui nos comentários a frase, eu estou disposto a amar o que me aconteceu. Escreva isso como um compromisso silencioso com a sua própria transformação. Compartilhe também se alguma parte desse vídeo tocou algo que você nunca tinha conseguido nomear. Sua história importa, sua presença aqui importa, e o que vamos explorar a seguir vai exigir ainda mais da sua verdade. Então respira fundo, porque o mergulho só começou. Você já se perguntou quantos dias da sua vida você realmente viveu? Quero dizer, viveu de verdade, com presença, com escolha,
com propósito? Ou será que a maioria dos seus dias tem sido apenas repetições de ontem com novos disfarces? O despertador toca. Você levanta, café, trânsito, obrigações, distrações. Então, sem perceber, a noite chega e você desliga o cérebro mais uma vez. E repete, e repete, e repete. Parece familiar? Nietzsche chamou isso de niilismo. Não como uma teoria distante, mas como uma praga silenciosa que invade a alma de quem esqueceu porque acorda todas as manhãs. Você não precisa estar deprimido para estar adoecido. Basta não saber mais porque faz o que faz. Basta viver sem intenção. E quando a vida perde o sentido, não há barulho, não há grito, há silêncio. Um silêncio que mata por dentro. Nietzsche não via o niilismo como uma fase, mas como um sintoma profundo de uma alma que perdeu o chão. E o mais perigoso é que o niilismo não grita, ele sussurra. Ele se disfarça de rotina, de produtividade, de tá tudo bem. Mas por dentro, você já sabe, tem algo morrendo. Esta é a quinta verdade: viver sem sentido e morrer em silêncio. A rotina que anestesia é o veneno mais eficaz. E ela é sorrateira, vem de mansinho como um hábito inocente. Mas aos poucos ela mata o desejo, a curiosidade, o espanto. Nietzsche diria que quando você não escolhe o seu caminho, alguém escolhe por você. E quando você vive no automático, você já não vive. Você é vivido. A repetição sem consciência transforma o ser humano em máquina. E máquina não sente, máquina não cria, máquina apenas executa. Talvez você esteja se perguntando agora, mas o que eu posso fazer se tudo na minha vida é obrigação? Pois bem, essa pergunta já é o início do despertar. Não existe liberdade sem desconforto e não existe propósito sem crise. A dor que você sente por se sentir vazio talvez seja o maior convite que a vida está te fazendo agora. Um convite para parar, para se escutar, para rasgar o script. Nietzsche nos provoca a viver como artistas, transformar a própria vida em obra, mas isso exige coragem. Coragem para dizer não ao que é conveniente, e sim ao que é verdadeiro. Quanto de você está vivo agora? E quanto está apenas repetindo? Pense bem, olhe ao redor. Os mesmos caminhos, os mesmos rostos, os mesmos diálogos. A maioria das pessoas vive mais no piloto automático do que na própria pele. E isso afeta diretamente a saúde mental. Porque um corpo pode aguentar a rotina, mas uma alma sem sentido se desfaz. Começa devagar, perde brilho, perde fome, perde impulso, até que um dia nem a dor é sentida com clareza, é tudo cinza, tudo neutro. E o problema do cinza é que ele parece suportável, até que não seja mais. Nietzsche não oferecia respostas fáceis, mas oferecia o desafio de se levantar contra a inércia. E talvez esse vídeo aqui esteja sendo exatamente isso para você. Um chamado, um espelho que você não esperava, mas que apareceu agora, justamente porque alguma parte de você já não quer mais viver assim. E eu sei que é difícil. É muito mais fácil seguir a maré do que remar contra ela. Mas enquanto você viver só porque é o que se espera de você, estará apenas sobrevivendo, e isso aos poucos te mata. Então me responda com honestidade, você sente que está vivendo, ou apenas funcionando? Se esse vídeo tocou alguma parte adormecida em você, deixe nos comentários a frase, eu me recuso a morrer em silêncio. Escreva isso como uma afirmação, um grito contido, um compromisso consigo mesmo. E se quiser, compartilhe o que em sua rotina hoje você sente que te esvazia. Vamos continuar essa conversa. Nietzsche estaria ouvindo. E eu também. O próximo passo começa agora. Você já percebeu que grande parte do que você acredita talvez nem seja seu? Desde cedo,
Te ensinaram o que é certo e errado, o que é sucesso, o que é fracasso, o que é uma vida boa. Mas quem definiu isso? Quem escreveu as regras que você tenta seguir todos os dias, mesmo quando tudo dentro de você grita que algo está errado? Nietzsche acreditava que boa parte do sofrimento humano vem justamente disso, da tentativa de viver um sentido que não é seu. E pior ainda, da falta de coragem para criar o seu próprio. Você repete ideais que foram impostos, persegue metas que nem sabe se te pertencem e se sente vazio, sem saber por quê. Pois bem, o vazio nasce quando o porquê morre. Quando você vive apenas para cumprir expectativas externas, quando tudo o que te move vem de fora, dos outros, da sociedade, da cultura, o que resta de você? Nietzsche não via sentido como algo que se descobre pronto, mas como algo que se cria. Inventar valores próprios, definir as suas próprias regras. Esse é o começo da verdadeira saúde mental. É por isso que tantos adoecem em silêncio. Porque vivem sob códigos morais que não escolheram, porque se sentem culpados por não se encaixar num molde que nunca foi feito para eles. Mas me diga, você realmente acredita no que acredita? Ou apenas aprendeu a não questionar? Pense com sinceridade. Quantas das suas ideias sobre amor, trabalho, sucesso, religião, identidade são mesmo suas? Nietzsche chamava esse peso invisível de moral de rebanho, quando o indivíduo se apaga para não incomodar o coletivo. E o mais perigoso disso, tudo é que quem não cria seu próprio sentido, acaba sendo engolido pelo sentido dos outros. Esta é a sexta verdade. Quem não cria um propósito, adoece. A alma humana não suporta viver em vão. Ela precisa de um porquê. E quando esse porquê não existe, tudo vira peso. O cotidiano pesa, as relações pesam, o trabalho se torna castigo e a vida vai perdendo cor. Nietzsche sabia que sem sentido próprio o sofrimento se torna insuportável, mas com sentido até a dor ganha dignidade. Você pode suportar qualquer como, se tiver um porquê forte o bastante, e esse porquê só pode nascer de dentro. A reinvenção de valores não é uma rebeldia adolescente, é um ato de maturidade espiritual. É quando você olha para as ideias que te ensinaram, questiona uma por uma e, com coragem, decide o que fica e o que precisa morrer. Esse processo pode ser doloroso, pode causar rupturas, pode afastar pessoas, mas te aproxima de si mesmo. E isso é liberdade. Criar o próprio sentido é o contrário da alienação, é existir com presença, é decidir que a sua história será escrita por você e não pelo script herdado de gerações passadas. É entender que talvez o mundo nunca te diga quem você é, mas te dará todas as chances de escolher. E talvez seja essa escolha consciente o que mais te aproxima da saúde mental. Não viver por medo ou por obrigação, mas por sentido. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido isso, que dentro de você existe algo que quer nascer, mas que ainda está preso sob camadas de medo, culpa e condicionamento. E se for assim, escreva aqui nos comentários: chegou a hora de me reinventar. Escreva como um pacto silencioso com você mesmo. E se quiser, compartilhe uma crença que você sente que precisa desconstruir. Eu leio tudo. Nietzsche, se estivesse aqui, também leria. E talvez sorrisse. Porque é exatamente esse movimento de olhar para dentro, desconstruir e criar que nos torna realmente livres. Talvez você tenha sentido que algo está mudando, lá no fundo. Como se uma parte sua, antes adormecida, começasse a se inquietar. É como um chamado, silencioso, mas insistente. E esse chamado geralmente não vem quando você está cercado de gente, distrações ou obrigações. Ele surge quando tudo se cala, quando o barulho cessa,
E então, de repente, o que parecia vazio se revela cheio, cheio de perguntas, cheio de emoções não resolvidas, cheio de partes suas que você fingiu não ver. Nietzsche sabia disso, por isso se afastava, por isso buscava o isolamento voluntário. Ele entendeu que o ser humano moderno está viciado no ruído, no excesso de estímulos, na fuga constante de si, mas a verdade é simples. Quem tem medo do silêncio tem medo de si mesmo. E o que você mais precisa ouvir não está do lado de fora, está dentro. Mas para ouvir essa voz é preciso coragem, coragem de ficar só, de sentar-se consigo, de parar de correr e finalmente encarar. Esta é a sétima verdade. Só na solidão voce escuta sua alma. Parece simples, mas não é. Porque a sociedade nos ensinou a ver a solidão como fracasso, como sinal de que algo deu errado. Desde pequenos, fomos condicionados a acreditar que estar bem é estar sempre cercado, sempre ocupado, sempre preenchido por algo ou alguém. Mas Nietzsche invertia essa lógica. Para ele, estar sozinho era uma condição essencial para o renascimento do ser, para o autoconhecimento real, para o florescimento de uma identidade que não depende de validação externa. E veja, não estamos falando de isolamento social forçado, aquele que adoece. Estamos falando de solitude consciente, a solidão escolhida como espaço de cura, de reconstrução, de mergulho. Porque é só nesse silêncio profundo que você vai começar a distinguir o que é seu do que foi implantado, o que é desejo genuíno e o que é expectativa alheia, o que é dor reprimida e o que é medo disfarçado de normalidade. A saúde mental agradece quando você para de fugir, quando você decide sentar com sua sombra e perguntar: o que você quer me dizer? Muitas vezes o início da cura não é fazer algo novo, é parar tudo, é cessar o ruído, é abrir espaço para a verdade aparecer. E acredite, ela aparece, sempre aparece, mas não grita, ela sussurra. E se você não se permite esse espaço sagrado de escuta, vai continuar vivendo com respostas emprestadas, vivendo em função do externo, enquanto o seu mundo interno murcha em silêncio. Então, aqui vai uma provocação real. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio? Mas um silêncio verdadeiro. Não aquele em que você está no celular ou distraído, mas um silêncio em que você simplesmente escuta. Já fez isso? Se não fez, talvez seja o momento. Talvez você descubra nesse espaço algo que estava perdido há anos. Agora me conta nos comentários. Você já sentiu medo da solidão? Ou já viveu algum momento em que o silêncio te revelou uma verdade que mudou tudo? Escreve aqui embaixo. No silêncio, eu me reencontrei. Há um momento silencioso, mas decisivo na vida de todo ser humano. Um momento em que tudo que você tentou evitar finalmente te encontra. Suas dores, seus traumas, suas máscaras, sua verdade. E não há mais saída. Só há um caminho. Descer. Você pode tentar resistir. Pode se agarrar ao que ainda te mantém na superfície, uma rotina repetitiva, um relacionamento vazio, uma falsa ideia de controle. Mas o chamado é mais forte. Ele vem das profundezas do seu inconsciente e sussurra: é hora. Hora de mergulhar, de abandonar tudo o que é confortável, previsível, seguro, porque o que você precisa não está na luz, está na escuridão, está no fundo do abismo. Nietzsche sabia disso como poucos. Ele compreendia que não há crescimento real sem confronto, que toda verdadeira transformação exige um colapso, e que por trás desse colapso há algo sagrado, a reconstrução do seu eu mais autêntico. Não é à toa que ele disse: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E talvez seja esse o seu momento agora. O momento de deixar o chão sumir, de se permitir cair. Porque sim,
Pode parecer que você está despencando, mas na verdade está sendo moldado, forjado, preparado para renascer. Aqui começa a oitava verdade. Você precisa descer para subir. E não é um processo rápido, nem bonito, nem inspirador aos olhos de fora. Às vezes dói tanto que você duvida se vai suportar. Mas é nesse processo que você encontra a sua força verdadeira. Aquela que não depende de elogios, de likes, de aplausos. A força que brota do centro da sua alma. A força de quem olhou a própria sombra e não fugiu. A força de quem tocou o fundo do poço e, ao invés de se quebrar, decidiu se reconstruir. Esse mergulho é necessário, porque o sentido da vida não é dado, ele é escavado. Ele está enterrado em camadas e mais camadas de condicionamentos, medos, padrões familiares, crenças herdadas. E só quem se dispõe a cavar encontra ouro. A maioria vive na superfície, repetindo padrões sem perceber, vivendo uma existência pela metade, sobrevivendo em vez de viver. Mas você não é a maioria. Se chegou até aqui neste vídeo, é porque algo em você está pronto para ir além. Não tenha medo do abismo. Ele é o lugar onde sua identidade superficial morre, para que sua essência real nasça. É ali que você encontra não apenas respostas, mas uma nova forma de existir. Não se trata de uma queda, mas de um parto. Não se trata de se perder, mas de se libertar. E quando você emergir, porque vai emergir, não será mais o mesmo. Será alguém que conhece o próprio inferno e escolheu mesmo assim continuar. Isso é poder, isso é maturidade espiritual. Isso é Nietzsche em sua essência mais crua. Agora me conta, você já sentiu que estava no fundo do poço, mas depois percebeu que aquele momento te transformou por dentro? Escreve aqui nos comentários, o abismo me moldou. E se quiser se aprofundar mais, diga o que encontrou lá dentro. Quero muito saber. Vamos juntos. Ainda não acabou. Você passou pelo abismo, sentiu a queda, tocou o fundo e sobreviveu. Mas agora vem a parte mais difícil e também a mais libertadora, porque é aqui que tudo que você acreditava ser começa a desmoronar. Aquelas verdades absolutas, aquelas crenças morais, aquelas ideias herdadas de família, religião ou sociedade, já não fazem mais sentido. E é nesse exato ponto que Nietzsche surge novamente. Não mais como um profeta do caos, mas como um guia da reconstrução, um mestre do renascimento. Aquele que sussurra para você com um olhar firme. Agora, destrua o que te destruiu e crie-se de novo. E aqui entra uma das ideias mais incompreendidas, mas mais potentes de todas. A filosofia nietzschiana, o espírito livre. Nietzsche não queria apenas que você questionasse os valores, ele queria que você os rasgasse, que você tivesse a coragem de desconstruir cada mentira que vestiu como identidade. Que você colocasse fogo em tudo o que te mantinha moralmente preso, porque só assim nasce o novo. Só assim você para de viver como um reflexo e começa a viver como essência. E não se engane, essa liberdade não é confortável. Ela não vem com manual, nem com garantias. Ela exige um preço. E o preço é alto. Talvez você tenha que perder amigos, romper padrões familiares, lidar com a rejeição, enfrentar o medo de não ser compreendido. Porque o espírito livre é, antes de tudo, alguém que teve que morrer por dentro para, só então, começar a viver. Alguém que não apenas sobreviveu à queda, mas que entendeu que aquela queda foi o maior presente da sua vida. Porque ela destruiu tudo aquilo que era ilusão, tudo aquilo que impedia sua verdade de florescer. Nietzsche nunca foi um nihilista no sentido raso. Ele não queria o fim de tudo. Ele queria o fim do falso, do vazio disfarçado de virtude, da obediência disfarçada de fé, da covardia disfarçada de humildade. Ele queria que você olhasse nos olhos do absurdo,
e dissesse: eu escolho viver mesmo assim. E essa é a liberdade mais brutal e mais bela que existe, porque ela nasce do caos, ela nasce da dor, mas principalmente ela nasce da sua decisão de não ser mais um fantoche do sistema, da cultura, da tradição. Você quer se libertar, mas está mesmo disposto a perder tudo o que você acha que é? Está pronto para queimar seus próprios ídolos? Está preparado para ser odiado por aqueles que ainda dormem? Porque é isso que acontece quando você se torna um espírito livre. Você vira ameaça, você vira espelho e às vezes você vira silêncio, mas um silêncio cheio de verdade, de coragem, de autenticidade. Agora me diz nos comentários, você se sente pronto para se desconstruir? Escreve aqui embaixo: eu rasgo os valores que me aprisionam. Ou, se preferir, escreve apenas espírito livre. E vamos criar um movimento aqui nos comentários. Um movimento de quem escolheu a verdade, mesmo que doa. Porque esse vídeo ainda não terminou e o que vem agora vai te marcar. Chegamos a um ponto decisivo, talvez o mais delicado de toda essa jornada que você está vivendo comigo aqui. Até agora, desvendamos verdades que muitos preferem ignorar. Mergulhamos no caos que espreita dentro de cada um. Encaramos a dor que a vida insiste em nos impor. Mas ainda resta o maior desafio, a última barreira para sua verdadeira transformação: a máscara. Sim, aquela máscara que você chama de eu. Nietzsche já nos mostrou que somos criadores de sentidos, desafiadores de valores, espíritos livres em busca de autenticidade. Mas tudo isso pode ser em vão se você não tiver coragem de encarar o rosto que esconde por trás dessa máscara. Essa máscara não é apenas uma fantasia passageira, é uma prisão que você carrega diariamente. Ela é construída pelas expectativas da sociedade, pela necessidade de aprovação, pelo medo do abandono, pela dor que você tenta esconder até de si mesmo. Ela é o personagem que você interpreta para o mundo, a persona moldada para se encaixar nos papéis que te foram dados ou que você aceitou sem questionar. E quanto mais você se apega a essa máscara, mais longe fica do seu eu real. Nietzsche falava muito sobre a autenticidade, mas antes de chegar lá, você precisa despir essa última camada de ilusão. Pois é essa máscara, o seu falso eu, que mantém a sua alma prisioneira, que adoece sua saúde mental, que suprime a sua essência genuína. Imagine só, a sua identidade, tudo aquilo que você acredita ser, pode ser o maior obstáculo entre você e a liberdade. Pode ser o que te impede de viver uma vida verdadeiramente plena e consciente. Por isso, é fundamental se perguntar: quem é o eu que eu acho que sou? E quem é o eu que eu tenho medo de descobrir? Essa reflexão pode parecer assustadora, mas é o passo que separa o conforto da ilusão da coragem do despertar. Nietzsche nos ensina que o caminho para a verdadeira individuação, para aquela reconexão profunda com o nosso ser, só começa quando temos a bravura de derrubar nossas máscaras. É o momento onde a dor da perda da falsa identidade pode se transformar na força do renascimento. Essa máscara que você veste desde a infância pode estar te adoecendo silenciosamente, corroendo sua saúde mental com a pressão de ser aquilo que não é. E quanto mais você tenta controlá-la, mais ela se torna uma prisão invisível, uma cadeia emocional da qual parece impossível escapar. Você já parou para pensar quantas vezes se sentiu exausto apenas por tentar manter essa aparência? Quantas vezes sorriu para esconder a tristeza? Quantas vezes repetiu comportamentos que não faziam sentido só para agradar aos outros? Pois bem, essa é a máscara agindo, te afastando da autenticidade e do autoconhecimento. A verdade é que Nietzsche já te mostrou a dor, a queda, o mergulho no abismo e a reconstrução do espírito livre. Mas agora vem o maior teste: encarar o seu próprio reflexo, o rosto que você tem medo de ver no espelho.
Será que você está pronto para essa verdade? Porque só quando essa última máscara for retirada é que todas as outras verdades que discutimos poderão realmente transformar sua vida. O que você está disposto a perder para finalmente ser quem realmente é? Será que você consegue escrever nos comentários "Eu tiro a máscara" e assumir esse compromisso consigo mesmo? Essa é a preparação para o próximo vídeo, onde vamos explorar a fundo a máscara que você chama de eu. Lá, vamos dissecar como essa identidade social e emocional, construída com base em expectativas externas e internas, muitas vezes nos impede de viver plenamente. E te garanto, esse é o passo final para você despertar para uma vida autêntica, longe das ilusões que adoecem a alma. Então já vai pensando, qual máscara você está usando agora? Qual você tem medo de largar? E claro, deixe seu comentário dizendo pronto para a verdade, se você já sente essa inquietação dentro de si. O próximo vídeo vai ser intenso, revelador e transformador. Fique comigo, porque o melhor ainda está por vir. Se você chegou até aqui, sentiu cada palavra, cada verdade, então saiba que você está dando um passo que muitos têm medo de dar. E isso já é um sinal claro de que está pronto para algo muito maior. Agora, eu quero que você faça uma coisa simples, mas que pode transformar toda essa jornada. Se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa transformação profunda. Comente aqui embaixo, com sinceridade, o que você mais sentiu. Nesse vídeo, pode ser uma palavra, uma frase, qualquer coisa que conecte você com essa mensagem, porque sua voz importa muito para mim e para todos que estão nessa busca de autenticidade. E não esqueça de deixar o like. Esse gesto simples mostra que você está comprometido consigo mesmo, com sua evolução, e fortalece essa comunidade que cresce para apoiar quem, como você, não aceita mais viver preso à mentira da máscara. Agora não pare aqui. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela e nele vamos entrar ainda mais fundo no que significa tirar essa última máscara que você chama de eu. Assista, porque cada segundo dessa sequência é pensado para você, para que você possa se libertar de verdade. Seu caminho para a liberdade começa com um clique. Vamos juntos?